Fala pessoal, tudo bem? Olha, não reparem minha voz, eu estou me recuperando de um resfriado agora e hoje eu vou reagir à minha participação na palestra Empresas Privadas no Setor Público. Eu tive uma pequena participação como espectador lá no INSPER, fiz uma pergunta polêmica para o professor Sérgio Lazzarini, qual eu respeito muito. A ideia da palestra do professor era dizer que não importa se a empresa é pública ou privada, o importante é que elas só vão funcionar com um bom governo. Eu tenho uma opinião um pouco diferente, eu acho que as empresas privadas sempre vão alocar melhor os recursos do que as empresas públicas. Inclusive já postei parte dessa pergunta lá no Instagram, porém lá tem pouco espaço para deixar a resposta completa. Então, para ser justo, eu aqui resolvi fazer a resposta completa dos professores e apresentar minha tréplica, porque lá não tinha tempo hábil para apresentar minha tréplica, tá? Então, se você não me segue no Instagram ainda, me siga lá, Pérez Stefano. E vamos lá, eu vou segurar o computador aqui e nós vamos reagir a essas respostas, tá bom? Agora sim, vamos lá. Palestra. Queria fazer dois breves comentários e uma pergunta. Tá? Achei a palestra muito interessante. Eu concordo que cada caso é um caso, que tem que ser avaliado, mas eu vejo que de uma perspectiva geral, uma visão geral, geralmente o setor privado cuida melhor dos assuntos, e aí eu faço a minha discordância respeitosamente, tá? Cuida melhor dos assuntos do que o setor público, né? Então, por exemplo, o senhor falou das prisões nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente tem prisões todas administradas, todas não, mas digo a maioria administradas pelo setor público. São todos esses casos de crime que o senhor citou, ocorrem nas prisões aqui dentro, administradas pelo setor público. A criminalidade manda dentro da prisão. E nos Estados Unidos o senhor citou um exemplo único de uma prisão privada que não deu certo, mas lá existem outros milhares de prisões privadas que dão certo. E até sobre o que o Melo falou, né? Ah, mas a gente precisa de um governo para colocar o farol lá para vocês. No Rio Grande do Sul a gente acabou de ter o exemplo de uma ponte que foi construída através de uma vaquinha pela população. A ponte resistiu às enchentes, foi construída de forma mais barata e durou mais tempo. Então eu queria fazer esses dois breves comentários polêmicos, mas com todo respeito, e agora a pergunta. Em relação às empresas público-privadas, o senhor citou o exemplo do BRT lá em Curitiba. Eu queria saber qual que seria a solução nesse caso para a questão do monopólio, do aumento abusivo das passagens, da falta de concorrência, e se acontece uma greve, por exemplo, dos funcionários, como é que isso se resolve? Obrigado. Obrigado pelos comentários. Se me permitir ser muito sincero, tá? Eu não conheço estudos dos Estados Unidos que as prisões estão dando certo lá. Se você puder me mandar, tá? Eu até agradeço. Eu não conheço, por exemplo, conheço estudos que mostram, um estudo muito recente mostra que prisões privadas teve mais índice de suicídio dos prisioneiros, por exemplo, por vários canais, né? Inclusive por esses maltratos, certo? Inclusive a gestão do Biden, uma das primeiras coisas que eles fizeram foi cancelar prisões. Bom, vamos começar por aqui, né? Eu vou ser sincero também, não tenho dados. O que eu sei é que, duas coisas primeiro. O funcionamento dessas prisões privadas, ele basicamente não é completamente privado, porque a forma dessas empresas ganharem dinheiro é sendo remuneradas pelo Estado. Então, não é um funcionamento completamente privado. Ao meu ver, uma prisão realmente privada precisaria ter as pessoas trabalhando para se sustentar na prisão. E o pagador de imposto não deveria pagar por isso. Agora, o que eu sei dizer é que aqui no Brasil a criminalidade, as prisões públicas, a criminalidade manda nos presídios, há índices de suicídio, índices de morte do mesmo jeito que há em prisões privadas, e ainda tem o agravante da criminalidade mandar no presídio e o pagador de imposto ser obrigado a sustentar os presos dentro da cadeia. Uma prisão privada, pelo menos o pagador de imposto trabalhador não precisa sustentar os presos dentro da cadeia. Segunda coisa, ele cita aí a administração do Joe Biden, eu não preciso nem falar nada, né? A administração do Joe Biden, super pró direitos humanos para humanos que não são direitos, e tanto é que a administração do Joe Biden é um desastre, né? Basta ver o último debate, o que aconteceu. Mas vamos continuar. Privadas. Teve escândalos em prisões privadas nos Estados Unidos do tipo olha só, isso é chocante, preparem-se, vocês já ouviram isso, mas
o cara privado subornar juiz para mandar adolescente para as prisões. Para mandar mais gente para as prisões, porque o cara privado recebia por pessoa, no caso, adolescentes. Aí eu te pergunto, por acaso esse juiz que era subornado pertencia a um tribunal privado? Um juiz estatal. Tá? Foi um escândalo chamado Kids for Cash. Então, assim, se você tiver estudos, por favor, mande, né? Eu acho que a gente tem que sempre comparar e tudo mais, eu estarei muito interessado. Sobre a questão do monopólio natural, é uma grande encrenca, né? E aí, enfim, você tem toda uma tecnologia de regulação de preços, que eu até confesso que eu não sou especialista, tá? Mas você tem tratados, livro-texto, por exemplo, de como você estabelece a regulação, o ajuste das tarifas ao longo do tempo. Então, aqui é o seguinte. Ah, mas é monopólio natural, porque como é que você vai ter várias empresas concorrendo ao mesmo serviço? Eu não sei se vocês sabem, mas em alguns países desenvolvidos, como na Suécia, né, você escolhe a empresa que vai te fornecer o poste de luz. Então não teria problema nenhum de ter um terminal lá com várias empresas atuando nesse terminal, desde que, claro, houvesse alguém para organizar. Mas qual que seria o problema de ter várias empresas de ônibus, por exemplo, no caso eu dei o exemplo do BRT, várias empresas de ônibus diferentes com as suas próprias tarifas, sem conluio com o governo, né? E você pagar pelo ônibus que você acha que tem o melhor serviço ou pelo que tem o melhor custo-benefício. Não teria problema nenhum. E acabaria com esse problema que a gente tem de monopólio natural das empresas mandarem aqui, de terem cartéis que mandam em toda a frota de ônibus, como existe aqui na cidade de São Paulo, né? Então, seria uma solução que já existe em alguns países desenvolvidos. Mas vamos continuar. Tem métodos, por exemplo, que você tem um custo, você põe um markup, uma margem em cima do custo, aí você vai ajustando o custo pela inflação. Cada uma tem prós e contras, tá? Então tem toda uma tecnologia de regulação. De novo, você tem essa percepção de que é preciso ter um bom governo lá, né? Porque chega na hora de... Isso eu concordo, tem que ter um bom governo, mas eu nunca vi um governo ser bom, né, e eficiente, mas enfim, tem governos menos piores, mas vamos lá. Renegociar, aí se o governo é corrupto, acabou, né? Assim, vai ser pró-empresa. E por outro lado, se o governo pode ser ruim, na verdade, ser contra a empresa, que pode ser ruim, porque se você não reajusta um pagamento da empresa de tal forma, não cria uma condição estável, de tal forma que ele perceba uma menor incerteza, vai ser ruim, não vai ter investimento e vai ter uma briga eterna. Tá? Então tem toda uma tecnologia sobre isso, que até nem sou muito especialista. A greve por causa do setor público? Não, eu digo, só tem uma empresa tomando conta, entrou em greve, como é que faz? Pois esse é um grande problema. Aí você tem umas restrições legais de Por isso que eu sou contra o monopólio natural, entre aspas, né? Muitas aspas. Greve em certos serviços, né? Mas é um grande problema. Você vai ter que trabalhar. Quer dizer, eu não tenho resposta para tudo, inclusive por essas coisas que são bem complexas, né? Mas realmente é um problema. Eu acho que é muito importante a tua colaboração, no sentido de colocar aqui contrafactuais, né? Perfeito. Olha, tem um caso lá, mas é aqui a questão das penitenciárias, né? Quase tudo público, mas, no entanto, você não encontra essa eficiência tão pouco. Tal. O Sérgio está tentando explicar que não dá para ser dogmático com relação a isso. Nem é uma coisa nem é outra. Você vai mostrar. Eu discordo completamente, porque não é verdadeiramente privado. A administração não é 100% privada em nenhum dos exemplos que eles dão. Mas vamos continuar. A justa medida para cada caso. Em Sobral é possível alguma coisa, mas em Quixeramobim, no Ceará, talvez não seja. O modelo de Sobral não funciona. Não é? Você pega esse caso da população que vai lá e constrói uma ponte, ela não vai fazer isso cotidianamente. Não vai, porque tem que trabalhar para pagar dinheiro de imposto para alguém construir. Porque se não tivesse que sustentar o Estado, faria. E faria mais. Bom, precisei parar de gravar aqui. Tava sem memória no celular, mas vamos lá, vamos continuar. Mas então, só resumindo, né? O pessoal não vai fazer porque está ocupado tendo que trabalhar para sustentar os impostos de quem faz. Então, se não tivesse tanto imposto que a gente tivesse que trabalhar para sustentar,
a gente faria. Porque ele vai dizer aqui, vocês vão ver, ele vai dizer, porque era uma situação de emergência, mas na verdade a ponte foi construída antes da situação de emergência. E ela resistiu à situação de emergência, esse é o ponto. Vai fazer nesse momento, que a água está subindo, que a água está no pescoço, literalmente. Não vai fazer cotidianamente. Não vai fazer, depois que a chuva passar, depois que o solo secar, alguém vai ter que fazer, e não é a população que tem outros afazeres. Né? Então, essas questões, elas precisam ser colocadas com muito senso de relativização das coisas, porque um caso da população que foi lá, colocou o farol, fez o diabo, tal, pô, bacana, legal, muito bacana, mas você consegue fazer isso fora do desastre? Mas se conseguisse, seria ótimo. Bom, consegue, tanto é que a ponte foi construída fora do desastre, foi construída antes do desastre, e ela resistiu ao desastre, enquanto que outras pontes construídas pelo poder público não resistiram ao desastre, foram mais caras e caíram no desastre. Então assim, eu acho que a gente precisa parar com essa cultura de que a gente depende do Estado para tudo e começar a ter as nossas iniciativas, né? Eu sou pré-candidato a vereador aqui na cidade de São Paulo, mas eu não preciso ser pré-candidato a vereador, eu não preciso ser vereador para trabalhar por São Paulo. Antes de ser pré-candidato a vereador, eu fiz diversos protocolos no 156, diversos, pedindo melhorias na cidade. 156 é a ouvidoria aqui de São Paulo. Organizei manifestações pelo impeachment da Dilma, colhi assinaturas, pedi mudança em engenharia de tráfego, enfim, pedi instalação de lixeira e não era pré-candidato a nada. Então, enquanto a gente tiver que delegar os nossos problemas para as mãos do Estado, a gente nunca vai ser protagonista e sempre vai ser controlado por aqueles que querem nos controlar. Então é isso, pessoal. Se vocês querem saber mais das minhas propostas, não deixem de me seguir. Pérez Stefano no Instagram, aqui no YouTube, Stefano Porto Pérez, TikTok e Quai. Muito obrigado e até o próximo vídeo.